Olá, vamos começar mais um PodJus, o podcast da UAB Uberlândia, e hoje com um tema bastante interessante e até diferenciado do tradicional do direito. Vamos falar um pouquinho sobre a indústria da moda e as repercussões dessa indústria no direito. Meu nome é Ana Vitória, eu sou diretora de Inovação e Tecnologia da UAB Uberlândia, advogada em recuperação de crédito na LBCA, e estou aqui com a doutora Stephanie Silva Barros, que é advogada, pós-graduada em Fashion Law pela Faculdade Damásio e membro da Comissão de Direito da Moda da UAB Uberlândia. Estou também com o Dr. Diego César, advogado, especialista em Direito Empresarial e presidente da Comissão de Direito Empresarial e Comercial e também professor universitário. Bom dia a todos. Estou também com a doutora Camila Tirso, advogada, especialista em Direito do Trabalho e Gestão de Pessoas e vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Olá a todos, quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui representando a Comissão de Direito do Trabalho. A gente reuniu esse time bastante completo para poder destrinchar esse desafio que é discutir moda e direito. A princípio pode parecer que não são temas que se relacionam, mas hoje vocês vão conseguir ver aqui com a gente como a moda conversa, inclusive com diversos ramos do direito, não é isso, doutora Stephanie? E para a gente puxar, então, esse início de papo aqui, eu queria que a senhora contasse para a gente um pouquinho o que é exatamente o Fashion Law, né? O ramo do direito, em tese, que estuda esses meandros da moda com o direito. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade para estar aqui, representando a Comissão do Direito da Moda da UAB Uberlândia. E o surgimento do Fashion Law, ele se deu em meados dos anos 2004, com uma professora nos Estados Unidos, Susan Scarfid. A doutora Susan, ela começou a pesquisar sobre esse ramo e acabou entendendo que se trata de um ramo multidisciplinar, onde se estuda o direito aplicado à indústria da moda. No Brasil, alguns advogados se reuniram por volta de 2010, 2012 e iniciaram algumas pesquisas, tendo em vista que eles já atuavam na indústria da moda, então eles se reuniram e entenderam a importância desse estudo. Então, é algo ainda novo, ainda está sendo feito um trabalho de divulgação entre os colegas, para que os colegas despertem a importância do estudo. Então, é um ramo multidisciplinar e depende do apoio de outras matérias do direito, como, por exemplo, o direito do trabalho, o direito empresarial, o direito do consumidor, o direito o direito ambiental. Então, realmente é esse ramo. Então, o Fashion Law surgiu para atender as demandas da indústria da moda. Legal, muito legal. E é um ramo não só novo, mas também em grande crescimento, né? Acho que especialmente diante do mercado da moda que está em crescimento, né? Acho que é muito certeiro falar que é um mercado internacional, globalizado, que conversa realmente com diversas áreas, como você trouxe. E o que a gente sabe é que a indústria da moda é uma cadeia fragmentada, né? Hoje a gente tem as produções de peças de roupas comercializadas internacionalmente, mas que não necessariamente são produzidas num único lugar, num único espaço, né? Não necessariamente o produto inicia e termina no mesmo lugar, né? E isso traz uma série de desafios para a gente, né? Relacionados à terceirização, informalidade, precarização, pejotização, enfim. E aí eu gostaria de saber, doutora Camila, como que o compliance trabalhista pode ajudar em toda essa cadeia, né? Como que ele funciona na prática? Quando que a gente deve implementar esse olhar e de que forma? E como que isso acontece hoje? Qual que é a sua visão sobre isso? Então, como a doutora bem falou, né, a indústria da moda, ela passa por uma cadeia de produção, né? Então, não necessariamente quando você compra uma peça de roupa, né, um sapato, ele foi confeccionado ali todo no mesmo lugar. Então, existe uma cadeia, desde o desenhista, né, o stylist, depois vem a bordadeira, quem faz o corte, quem faz... Então, isso, muitas das vezes, é realizado em lugares diferentes. Então, como que o compliance trabalhista tem que atuar? Porque por detrás de tudo tem uma marca, certo? Então, aquela marca recebe a peça que passou por um monte de lugar. Um monte de empresa, né, confecção. Então, essa marca tem que se preocupar com essa cadeia, porque ela é responsável por isso. Então, como que o compliance atua? Cuidando principalmente do monitoramento, né, que a gente fala. Então, a primeira coisa, né, eu até trouxe aqui três etapas, né, que a gente fala, assim, que é importante para o compliance. O primeiro seria, de fato, essa terceirização de uma forma correta, lícita, né, aonde existem contratos bem feitos, e também o monitoramento por parte de quem toma o serviço, né, que a gente chama de tomador.
Então, acho que fazendo isso de uma forma correta, né, fiscalizando essas empresas terceiras, para a marca o prejuízo é muito menor, né? Perfeito. Porque existe sim uma responsabilização. Então, esse que é o conselho, quando a gente tem algum cliente que é da indústria, da moda, a gente sempre fala que toma cuidado com essa questão da terceirização. É interessante isso que você está trazendo, porque acho que é o que a gente chama, pelo menos no ramo da privacidade, a gente fala muito em due diligence do terceiro, né? Que é justamente fazer esse levantamento do perfil do terceiro, né? Então, se há regularidade na inscrição cadastral, se há regularidade nas contratações, a regularidade de estrutura, condições de trabalho e assim por diante, né? E com isso, certamente, o contratante evita muitos problemas futuros. Imagino que na trabalhista, inclusive, porque tem a responsabilidade subsidiária. Faz sentido pensar nesse sentido? Super sentido, né? Faz sentido porque quando você sabe quem você está contratando, né? E aí essa empresa que está sendo contratada também tem processos de compliance, também tem um bom código de conduta, né? Que a gente fala, traz condutas, né? Que são anti-trabalho escravo, anti-trabalho, né? Contratação de menores, enfim. Isso acaba ajudando bastante, né? Mitigando riscos. Mitiga o risco. Então, você ter ali um controle, né, e fazer essa due diligence, né, que a gente chama, é muito importante, né? Então, é claro que isso faz todo sentido. A empresa que está contratando a marca tem que tomar esse cuidado. Perfeito, doutora. E nessa perspectiva, a responsabilidade subsidiária é, então, uma preocupação que pode ser mitigada, então, com esse due diligence. Sim, ela pode, e não só a subsidiária, tá? Porque quando a gente entra na esfera da saúde e segurança do trabalho, existe a responsabilidade solidária. Então, se a pessoa está alocada dentro da sua empresa, né, e acontece alguma situação de saúde e segurança, é importante que a empresa entenda que além da subsidiária, e que muitas vezes essas empresas terceiras não têm liquidez, né, porque se está incorrendo em alguma ilegalidade, é uma empresa que já, né, certamente não vai ter como pagar essas verbas trabalhistas, acontece sim da marca ter que pagar, e se for uma questão de saúde e segurança, aí é solidária, né, então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Muito importante, de fato. E aqui a gente está falando bastante da responsabilidade até agora, né, nessa perspectiva trabalhista, mas eu acho que a gente tem também uma questão de responsabilidade civil e reputacional. A gente tem uma questão de imagem, né? Isso desborda ali para o exterior, para como a sociedade vê essa empresa, né? Doutor Diego, nessa perspectiva, qual o impacto que você enxerga dessa importância do due diligence nas questões reputacionais e afins? Perfeito. Até iniciando, agradecendo também a oportunidade de estar aqui, falando em nome da Comissão de Direito Empresarial, agradecendo a presença da OAB pela chance, né, de estar explicando um pouco mais como é que funcionam essas estruturas. Então, quando a gente começa a analisar a parte de responsabilidade, a parte de segurança, a visão que a empresa vai ter no mercado, é de suma importância sempre ter a precaução de que os contratos de colaboração, contratos de parceria sejam muito bem analisados em todas as perspectivas. Então, essa due diligence, ela é praticamente obrigatória a ser feita, até porque no momento que as empresas fizerem a contratação e começarem a ter os serviços prestados, elas não vão poder depois alegar que não existia essa estrutura. E mesmo ponto que foi o que a doutora Camila acabou de falar. Quando você tem empresas que atuam no mesmo local físico, então essa responsabilidade ela tem uma agressividade de ser solidária, porque ali o risco que tem de um acidente, o risco que tem de uma preocupação de não pagamento de verbas trabalhistas acaba afetando a tomadora de serviço. Então a estruturação toda ela tem que ser muito completa, desde o início até antes do início da parceria, ou seja, na formalização dessas empresas, a posteriormente ao due diligence sobre quais as outras empresas vão fazer parte dessa cadeia para que seja entregue ao consumidor final o produto que foi efetivamente adquirido. Perfeito. Eu acho que tudo que vocês estão falando me lembra muito a perspectiva de que muitas vezes o risco de prevenir é mais barato do que o risco de remediar, perdão. E a gente tem visto, doutor Diego, nesses últimos anos, né, nessa perspectiva que você está falando de responsabilidade, de pensar desde o início, a gente tem visto um boom no crescimento dos microempreendedores, né, das pessoas que têm empreendido de sua casa. A produção, ou talvez não a produção, mas a revenda, né, através de e-commerce, estruturas que são mais simples, mais digitais e que você faz apenas a intermediação, mas que, acredito, me parece que isso não modifica o fato de que essa pessoa está numa cadeia em que existe responsabilidade jurídica, né? E como que fica essa situação? Qual que é a sua visão sobre isso? Quais seriam os aspectos que a gente precisa considerar para enfrentar essa nova realidade, especialmente na perspectiva da informalidade, da facilidade que a internet proporciona hoje? Exato. Hoje, quando a gente fala de cadeia de responsabilidade, na seara consumerista, então, nós estamos falando que ela vai desde quem faz a produção até o momento da entrega. Então, essa responsabilidade ela passa para quem produz, para quem faz a intermediação e também pode chegar para quem faz a entrega, a depender de onde que tem o vício no produto. Então, é de suma importância realmente saber
se o produto entregue foi correto, se foi entregue no prazo certo, de onde que esse produto veio, se era o produto que a pessoa queria e também toda a responsabilidade em relação até mesmo à devolução. Porque como a gente está falando de compras não presenciais, o próprio consumidor ele já tem direito a se recusar a ficar com aquele produto, uma vez que ele não teve aquele contato, ele não foi na loja, ele não experimentou. Às vezes o tamanho, e aí voltando para o mundo da moda, às vezes o tamanho não era o tamanho que ele queria, ou a cor não era a cor que ele queria. Então ele não tem aquela necessidade de ter um motivo. A mera devolução já é devidamente acatada, certo? Então é isso, e tudo tem que ser muito bem analisado para dar a maior garantia na entrega, no fornecimento e na qualidade do próprio consumidor. Isso que você está relatando me lembra uma situação, talvez as mulheres vão se atentar mais ao que eu vou relatar, que se tornou muito comum, né? Interessante como a gente observa que as empresas elas precisam sempre estar atentas e se atualizar o tempo inteiro, porque a dinâmica comercial tem toda uma implicação no direito, né? Como o senhor está muito bem colocando, uma compra online, né, uma compra remota, lhe permite a troca, salvo engano, em 7 dias, né? 7 dias, exato. Ou a devolução, Sim. né? E eu não sei se talvez o doutor também viu, mas mais uma vez talvez as mulheres já tenham visto, que tem se tornado comum, inclusive a gente tem influencers que fazem isso para poder exibir nos stories ou em reels, enfim, o fato de comprar diversos produtos em sites, então elas compram numa loja 15, 20 produtos diversos, justamente contando com a possibilidade da devolução. Então, a devolução se torna uma praxe. Eu compro 15, 20 itens para ficar com 3, 4 ou 5. E aí as empresas têm começado a incluir na conta, né, ou seja, no cálculo dos custos e etc., essa devolução que se tornou antes era um direito na perspectiva da devolução da troca e agora, na realidade, está sendo utilizado como se fosse um benefício, ou uma vantagem, ou uma facilidade para você comprar em casa, né? Não sei se você já tinha visto. Não. Como se fosse um consignado. É legal, como se fosse um consignado, eu peço 20, como se eu tivesse comprado, de novo, só para fazer meu culto. Exatamente. E assim, às vezes eu quero comprar uma peça, compro o P e o M, estou em dúvida. Peço as duas, sim, porque eu posso devolver. Pode fazer devolução, exato. E aí as empresas têm que começar a computar isso nos custos, porque afinal isso tem um impacto, né? É um custo operacional. É um custo Exatamente. operacional. Porque, via de regra, todo o retorno desse produto, ele é arcado pela empresa. Perfeito. Onde que a gente não vai ter essa situação? Quando demonstrado que houve o uso. Então, também já tivemos situações onde a pessoa comprou uma peça de roupa, foi para uma festa, utilizou a noite inteira, a roupa ela tem os sinais de uso, ou o sapato, ou tudo, e aí ela fala assim, não quero mais. Perfeito. Então, assim, nesse momento, a empresa ela tem que ter a capacidade de fazer a prova de que foi feita a utilização, porque aí sim ela pode arguir a ausência de responsabilidade para fazer a devolução. Perfeito. Mas eu acho que às vezes é tão barato, às vezes, o produto, que realmente, né, e quando o doutor fala que quem paga é a empresa, na verdade quem paga é o consumidor, né, porque Ele acha que é treta. em tese a empresa tem que arrumar uma forma, mas quem paga é o consumidor. E eu acho que tudo isso já está no custo ali, de produção. Por isso que é tão, vamos dizer, como que fala? Sumiu a palavra. Tão, Obrigado. não, por isso que a indústria do mercado de trabalho é tão baixa, né? Sim, entendi. É tão prostituída, eu não queria dizer essa palavra, mas acaba que né? Porque o custo tem que ser baixo, é muita demanda e por isso que existe tanta questões, né, em relação à indústria da moda, em relação ao que se paga hoje por uma costureira, fazer uma peça que você vai pagar R$ 39,90. Perfeito. Né? Então, acho que é isso que é interessante. E nessa perspectiva, inclusive, do custo baixo, etc., a gente vê que o mercado ele tem crescido internacionalmente e talvez até em busca de custos ainda mais baixos, né, de mão de obra e etc. E aí a gente verifica que surgem algumas lacunas, até nessa perspectiva que a gente já está falando aqui, tanto na perspectiva econômica quanto jurídica, né? E aí tentando unir isso com essa preocupação que a gente recomenda de fazer o due diligence, né, de fazer essa apuração, existe alguma regulação ou certificação no ramo do fashion law, doutora, que pode ajudar a dar mais credibilidade, a trazer alguma segurança jurídica para quem quer investir ou para quem quer fazer parcerias? Enfim, existe algo nesse sentido que a empresa pode se valer, alguma certificação, enfim? Sim, existem várias certificações que a empresa pode buscar, né, através dos seus advogados que trabalhem para elas, e elas são divididas em várias esferas, porque existem na parte ambiental, na parte trabalhista. Então, é importante que esse profissional que esteja à frente da empresa, ele possa entender sobre os valores, sobre o propósito e sobre a missão dessa empresa que ele está atuando, para que ele possa também buscar certificações e selos que venham de encontro ao viés que essa empresa defende.
e também essa empresa que ele está justamente firmando uma parceria, firmando aí, né, um contrato, principalmente as empresas internacionais. Então, eu até pesquisei alguns selos, alguns certificados, e estão em números. Então, não trouxe a nomenclatura de todos, né, por se tratar de temas específicos, mas tem que ser olhada essa questão de ética também, tem a questão também de profissional. Então, tudo você tem que analisar. E tem um que eu gosto bastante, que é um selo da parte do Fashion Revolution, que ele mapeia totalmente a transparência da cadeia da indústria da moda. Então, é importante essa empresa que está buscando aí, principalmente se consolidar no mercado, que ela busque esses selos para que possa garantir nessa transparência com fornecedores. E isso contribui até para o aspecto reputacional, que a gente também já comentou aqui, né? Legal. Eu acredito que essa globalização também, esse crescimento que a gente está falando, também traz alguns outros desafios. E aqui um que eu tinha anotado, que eu acho interessante, eu acho pessoalmente interessante, é de compreender sobre a possibilidade, como que funciona, né, o registro de um design de uma roupa, de uma peça, de uma estampa, enfim, como que isso pode ser feito, né, se existe essa possibilidade. Eu sei que o direito da propriedade intelectual tem diversos regramentos, enfim, mas eu queria entender como que isso é feito hoje, quais seriam os procedimentos e o que a gente poderia registrar, tanto do Dr. Diego quanto da doutora Stephanie. Quer que eu comece? Fica à vontade. O Instituto, né, Brasileiro de NPI, que faz esse registro, essa proteção, é importantíssimo quando a marca ela precisa entender essa proteção em vários sentidos. Principalmente na questão, por exemplo, do conjunto imagem dessa empresa. Por quê? Para que não induza o consumidor em erro. Então, quando a empresa ela protege o início, que é o nome da empresa, a logo, protege também nas categorias, porque quando se trata de indústria da moda, existem marcas que vendem em diversas categorias. Então, calçado, vestuário, perfumes, acessórios, tem também as indústrias de cosméticos que também entram na parte da moda. Então, é importante buscar essa proteção em várias categorias. E aí, a partir, por exemplo, falando de bolsas, é importante também de bolsas, de estampas, é importante proteger o desenho industrial dessa bolsa, né, desse objeto. Por quê? Porque senão pode correr o risco de vir outra empresa, outra empresa e vir acabar tomando aí essa criação. Então, é a lei de propriedade intelectual dentro da lei da propriedade industrial. Então, é importante, né, nesse sentido. Vou passar a palavra para o Duque. E até complementando, é porque existem prazos que a gente tem para o registro da marca, o nosso prazo para o desenho industrial, e aqui nós podemos colocar até mesmo a parte das patentes, porque muitas vezes o maquinário que é utilizado, ele tem que ser constituído por meio de uma patente, como que vai ser feita a produção, o corte, a costura, porque hoje em dia a gente tem uma industrialização muito alta em todos os segmentos. Então, quando a gente fala, por exemplo, do desenho industrial, nós temos uma proteção inicial de 10 anos, certo? E em cima daquele desenho, com possibilidade de 3 renovações de até 5 anos cada, onde você tem que fazer o requerimento. Então, o dono do desenho ou a indústria que vai estar com a propriedade desse desenho vai fazer esse requerimento. No caso das marcas, nós já temos a possibilidade de registro de 10 anos, renováveis por 10 anos, que é quando as marcas se perpetuam no tempo, 80, 100, 200 anos já de atuação. E na parte ainda das patentes, nós temos que analisar os formatos que vão ser feitos. Então, quando a gente fala, nós temos uma série de regramentos que tem que ser feito antes. Porque, diferentemente, por exemplo, da lei de direitos autorais, aqui nós temos que fazer o registro. Na lei de direitos autorais, a gente só tem que fazer a existência. Aqui é obrigatório, por quê? Porque o INPI, ele faz o registro, ele dá a publicidade e fala quem utilizar essa marca neste segmento, ou nas marcas de notório conhecimento em todos os segmentos, vai estar violando, salvo nos contratos de colaboração, onde tem a seção, pode utilizar contratos de parceria, que entra muitas vezes. A indústria da alimentação faz uma parceria com a indústria da moda para criar uma polpa de tal produto. Então, isso é muito comum também nos contratos de colaboração, onde você tem autorização de empresas interligadas.
É os famosos collabs, é exatamente isso. E assim, hoje é normal, hoje é fatídico. Uma empresa, uma indústria, um ramo, ele não tá mais atuando somente e exclusivamente no seu ramo. Ele tá abrindo a porta para todos os segmentos que são conexos. Perfeito. Nós temos peças de marcas famosas, marcas mais luxuosas, que reproduzem, por exemplo, logos do McDonald's, né? Então, a gente tem sapatos, bolsas, etc., que às vezes reproduzem logos que são da alimentação, né? Exato. Tivemos um caso interessante na LBCA, que envolveu uma empresa do ramo alimentício, em que a gente identificou uma outra empresa que reproduzia no ramo de shampoo e creme de barbear a mesma embalagem e o mesmo desenho do plástico, né, da identificação da capinha ali do produto. E a defesa era justamente no sentido de que se tratava de ramos diferentes, né? Nesse caso, eu até sei que o escritório teve uma vitória, eu não acompanhei diretamente por não ser minha área de atuação, mas isso me traz uma dúvida na perspectiva de quais são os limites que, quando a gente está falando de trade dress, que eu acho que é por aí, quando a gente está falando de réplica, falsificação, inspiração, porque eu também imagino que isso também tem uma diferença, né? Quando a gente respeita os limites ali. Então, na perspectiva do direito, né? Quais são os limites? O que separa uma coisa e outra? E quando você é uma empresa que se identifica nessa situação, desse problema, né? Como, por exemplo, desse que eu relatei. O que você pode fazer, né? Buscar um advogado? Se você não estiver protegido, há proteção, há viabilidade ainda, e não registrei, ainda consigo defender aquilo? Como que funciona, doutor? Existem vários fatores que devem ser observados. Como eu falei, o que vale via de regra é quem fez o registro primeiro. Existem algumas exceções quando comprovadamente já está no mercado uma marca que utilizava antes da sua. Então ela pode tentar uma discussão judicial para falar assim, eu utilizava antes. Recentemente no escritório também nós tivemos uma discussão no ramo alimentício, onde o nome era o mesmo das pessoas, só que a cliente do escritório ela tinha feito o registro devido, ela tem a certificação para uso do INPI e a outra parte não. Então nós notificamos, a parte veio com argumentação que já usa há mais de 10 anos, que ela já vende em outro estado do Brasil, e mesmo assim foi decretado que o uso foi indevido, porque nós conseguimos comprovar o registro. Essa é a regra. Quando a gente fala então de inspirações, a regra que eu sempre falo para os clientes é, se não é seu, não faça, não use. Salvo se você tiver autorização de quem criou primeiro, de quem registrou primeiro. Porque exatamente nesse ponto, nós temos hoje, na verdade, segmentação de réplicas, né? Então, a réplica tipo 1, tipo 2... Categorizado. Então, assim, já tá dependendo até mais legalizado do que a original. Então, nesse ponto, a regra tá ilegal. Agora, quando você tem a autorização por meio dos collabs, aí sim você tem autorização. Salvo melhor... Não sendo essa situação, a melhor situação procura o advogado, já notifica, já dependendo, já vai para as vias judiciais para que pare exatamente essa produção. E quem não tem nenhum registro, ainda assim, se eventualmente se deparar com uma situação de que, embora não tenha registro, mas eu exerço, eu tenho uma marca, eu tenho uma empresa, eu utilizo aquela imagem ou aquela formato, enfim, eu utilizo aquilo que eu desenvolvi. Eu consigo? Existem situações que eu consigo buscar me resguardar ou nessa situação eu estou completamente desprotegido? Eu costumo dizer, né? Quem não registra não é dono. Então, o primeiro passo para caracterizar esse conjunto imagem de uma marca é o registro dela. Então, vai ter uma dificuldade. É lógico que existe um conjunto probatório que pode ser analisado judicialmente. Entretanto, é importante, né, que essa empresa ela possa se blindar com o direito que nós temos. Então, o trade dress, que esse conjunto de imagem é como se fosse um DNA da imagem da marca. No Brasil, ele não é registrado de forma autônoma, só que ele faz parte da categoria da concorrência desleal. Então, é importante quando uma empresa ela quer fortalecer a sua marca, ela possa realmente registrar em todas as categorias, porque numa devida futura demanda, ela tem mecanismos para poder se defender. Perfeito. E também fazer com que essa outra empresa que esteja utilizando essa marca, esse conjunto de imagem de forma indevida, possa retirar do mercado. Porque a preocupação é justamente essa apropriação indevida, né, dessa marca, e acaba que traz prejuízos de difícil reparação para essa empresa e também os consumidores, porque os consumidores são induzidos em erros. Sim. Então, hoje a gente percebe que existe muito a questão
da réplica e a questão da falsificação e a questão da pirataria. Então, que são categorias, Subdivisões é bem inspiração também. inspiração também. Então, eu costumo diferenciar a réplica, ela é uma cópia grosseira. É como se você identificasse uma bolsa, você olhasse e você fala, não, isso daqui é uma réplica de determinada marca. Quanto que a falsificação, ela é uma réplica perfeita, praticamente perfeita. Não é perfeita porque é uma cópia perfeita. Ela é uma cópia quase que perfeita. E até mesmo vem com códigos. Tem várias bolsas que você compra, né? Isso. E que são muito caras. São coisas, né? Esses 10 meses, coisas caríssimas. E que o consumidor, por exemplo, às vezes ele entra num site falso, né? E por isso que eu falo que é muito importante também a responsabilidade dos influenciadores digitais, porque existem alguns influenciadores que colocam um link para que o consumidor clique ali, já seja destinado para um site de compra, né, de produtos, e acaba que, ao clicar ali, ele está sendo conduzido por um site falso que vendem esses produtos e acaba que compra, né, gato por lebre, assim, mais ou menos, né? Eu vejo que hoje tem uma situação que vários influencers, principalmente na parte de relógios, eles têm o relógio original que custa milhares ou milhões de reais e aí eles compram uma réplica, uma cópia, que é assim, é idêntico, só que aí ele sai de um valor de 200, 300, 500, 1 milhão e meio de reais para 40 mil reais, o que ainda é caro. Caro, exatamente. E ele compra sabendo que é uma cópia que eu poder usar, assim, por risco de segurança, às vezes está no evento alguma coisa, então ele faz exatamente esse uso de um produto que não é o original, como se o original fosse. Não, eu tenho pra mim, né, que a mesma fábrica que faz o original tá fazendo as cópias. Vocês não pensam isso, não? É muito perfeito. E assim, como que tem esse acesso, né? Então, ali no meio do caminho tem alguma coisa, porque nem sempre aquela marca que às vezes está escrito ali Paris, não foi fabricada em Paris, né? A marca é de lá, mas está sendo feito, né, lá na China e tudo. Então, eu tenho pra mim que ali dentro da mesma fábrica tem uma subdivisão, sabe? Aqui é pra marca, aqui é pra... Mas a gente teve esse escândalo, né, sendo exibido no Instagram recentemente, bem nesse sentido. Foi de uma grande marca, né, que mostrou a produção dela sendo feita em massa, coisa que ela vendia como sendo algo anual, mostrou a produção em massa, né, e é isso, eu acho, né, é difícil você vender na escala que vende fazendo manual. Perfeito, Eu falo, né, mas enfim, aí é onde o consumidor tem que questionar, né, e começar... Que aí entra a questão da responsabilidade social, né? É isso que eu ia falar. Me lembra aquilo que a gente estava falando da responsabilidade também e da perspectiva do impacto reputacional. Afinal, houve um impacto reputacional, né? Sim, demais. Assim, hoje as empresas, as marcas estão muito preocupadas, né, com a questão do cancelamento, que legalmente não te causa um impacto judicial, mas um impacto às vezes muito maior no boicote, né? No cancelamento de patrocínios, enfim. Então acaba que a marca ali, se ela tem alguma coisa vazada que é contra, né? Hoje, o que é socialmente legal, né? O que é politicamente correto, né? Então isso pode sim trazer um impacto reputacional, cancelamento, até na hora de contratar influencers, né? E às vezes o influencer é envolvido num escândalo, então a marca tá atrelada do diligência, né? Aí, gente, então olha a reputação dessa pessoa que você tá pondo para vender sua marca, para usar, né? Que eles dão, né, de presente, manda Na estrutura contratual, a gente tem até cláusulas de anticorrupção ou até cláusulas quando exatamente nesse ponto. Porque, querendo ou não, os influencers hoje, é muito rápido. Hoje, a atuação do influencer, se ele solta um vídeo ou um comentário agora, em questão de minutos já viralizou e aí o planeta todo já tá sabendo. E aí o valor dessa empresa em termos de mercado já cai. Então, toda essa estruturação contratual ela tem que ser muito bem analisada para saber. E aí vem a função do advogado, porque nós temos que saber o que aconteceu, o que está acontecendo e prever o que pode acontecer. Então, assim, é algo que tem que ser analisado a várias mãos, a várias cabeças para falar, e se acontecer? Mas e se não acontecer? E se fizer? Quais são as multas? Quais são os problemas que a gente vai ter? Então, isso é muito importante hoje para a condição da reputação da marca. Eu queria falar da inspiração, né? Que assim como a doutora Ana falou, né, nos bastidores, que ela tem uma ligação com a moda, eu também tenho. Já até pensei em fazer curso de moda. Eu também. Quando eu era criança.
Eu cheguei a me inscrever no vestibular e tudo para fazer lá em São Paulo e acabei mudando os rumos, né? Mas eu vejo a moda como arte, assim, não sei. Eu também, super. E às vezes você vê marcas grandes, né, que lançam uma tendência, né? Acho que não tem problema a inspiração. Aí eu penso, nossa, inspirar em algo, eu acho que é algo que é muito também subjetivo e difícil de provar legalmente. Concordo. Porque hoje a marca lança um produto e as outras vão se inspirar, porque é o Sim. que o povo quer usar, porque só quem tem o dinheiro para pagar aquela marca vai usar. A gente também quer, né? Quem não tem o dinheiro para pagar. E então, assim, você vê que a inspiração vira uma tendência, vira um senso comum, vamos dizer, se tá todo mundo usando aquilo, foi inspirado na marca, eu acho legal, assim, eu vejo a inspiração como uma questão de arte mesmo, né? Eu acho que, na realidade, a inspiração, que de fato é uma inspiração, não que é uma réplica ou uma cópia, ela é, na realidade, uma homenagem ao criador original, né? Primeiro que eu acho que você tá homenageando e reconhecendo a grandeza daquilo que foi originado, foi criado originalmente, perdão, né? Então você tá ali admirando, reproduzindo não, obviamente, diretamente, integralmente, né? Mas de alguma forma, em algum detalhe ou em alguma perspectiva. Então, por exemplo, acho que um exemplo muito fácil é pensar em bolsas grandes. As marcas fizeram bolsas grandes, né? A tal da Totti, e aí elas fizeram diversas marcas, né? Fizeram essas bolsas grandes e tal, bolsas que iniciam em 8, 10, 15, 50, 100 mil reais. E aí a gente tem as marcas mais comuns de entrada, né? Replicando, entre aspas, porque não seriam exatamente réplicas, mas criando também as suas totes, ou seja, bolsas que também são grandes, mas que não têm exatamente as mesmas características. Você consegue perceber que realmente é uma inspiração. Nessa perspectiva, eu acredito que até, como eu disse, é uma homenagem. E eu acho que daí a gente consegue conectar a moda com não só a arte, mas com a política. Não raro eu escuto que a moda é fútil. Às vezes um look do dia, enfim, um compartilhamento de alguma coisa, enfim, ir a um desfile, enfim. E eu entendo essa crítica nessa perspectiva, mas eu discordo se a gente olhar para o todo, porque eu acho que a moda ela é muito política, né? E aí aqui quando a gente está falando da inspiração do grande do grande no sentido de valor, né, para os valores menores, a gente está falando inclusive de democratização de acesso, né? A gente está falando que todo mundo, que se aquilo é legal, se aquilo é bonito, eu também quero usar, mas eu não vou conseguir atingir uma bolsa de 100 mil reais, 250 mil reais, etc. Como que eu atinjo, né, essa classe que também tem desejo, que também tem, que é uma vontade legítima de utilizar, se não dessa forma, né? Então, eu concordo perfeitamente com a sua colocação, doutora. E nessa perspectiva, falando um pouquinho mais do consumidor de forma geral, eu acho que, não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que faz sentido a gente falar que o consumidor ele tem ficado também mais consciente. Com certeza. Socialmente, como eu fiz colocações agora, mas consciente também daquilo que ele está comprando, né? Da qualidade, a doutora falou das réplicas, das cópias, etc, né? Mas toda essa questão de moda, essa questão de ética, dos preços baratos, de comprar em lojas que às vezes a blusinha custa R$19,90, etc. Tudo isso também perpassa não só pela essa questão de democratização, mas também por uma questão ética, né? Como que vocês, fiquem à vontade para responder, enxergam esse comportamento do consumidor hoje em dia e qual que é a perspectiva disso para as empresas, né? Qual o impacto disso hoje? Eu vou falar pela minha perspectiva, né, do trabalho. Quando até puxando o gancho com a questão da inspiração, quando a gente traz, né, para essa questão, eu acho que existem marcas boas, porque quando você fala em pirataria, falsificação, você está lidando com situações que para aquilo chegar a virar um produto, ocorreu um monte de ilegalidade por detrás. Que eu lembrei a palavra que eu esqueci no outro bloco, que é a precarização do trabalho. E agora, quando você olha para marcas brasileiras, marcas que têm toda, né, uma política, que conseguem fazer um trabalho justo, que estão dentro da legalidade vendendo inspirações, né? É onde eu acho que o pessoal está buscando mais, assim, quando a gente olha, né? A gente tem marcas boas que vendem, igual, né, a doutora falou, é uma bolsa que é uma inspiração de uma outra marca chique, mas essa marca é brasileira, ela corre tranquilamente, ela, né, tá em dia com as suas obrigações, então isso é legal. Então, acho que o público está voltando muito para essa marca, né? Não tem a condição. Então, acho que olhando para a questão do trabalho, eu acho que é olhar muito esse viés de
você não precisa comprar a carona, porque a gente também nem sabe como é feita essa carona, a gente acha que tá tudo certo porque é caro, e às vezes não é, mas ficar atento, o consumidor tá atento à questão de, essa empresa, ela tem um selo de diversidade, essa empresa, ela tem a certificação do Ministério do Trabalho, por exemplo, de que ela não compactua com práticas análogas à escravidão, né? Enfim, e até assim, quando a gente fala em analogia à escravidão, até trouxe um caso que eu estava pesquisando, não sei se as pessoas lembram, que também foi para a mídia, de confecções em São Paulo que contratavam, né, colombianas, venezuelanas, para morar dentro da confecção, e ali criava aquela questão do trabalho análogo, no sentido de você deve, porque você mora aqui, então você vai trabalhar para mim. Uma dívida impagável. E uma dívida impagável, e com trabalhos de 16 horas dia, ganham por peça. E quanto você acha, né? Agora jogando aqui, quanto você acha que ganha uma pessoa na peça que é vendida a R$30? Então, assim, às vezes chega a centavos. Então, é isso que a galera tá ficando de olho, eu acho, consumidor, né? E o que você tem trazido é que a gente tem alternativas viáveis. Sim. Tem preços bons, mas que são empresas sérias. Exatamente. Grandes grupos, né? No Brasil, a gente tem grupos enormes que são sérios, que estão aí sendo, né, fiscalizados e que dá para você comprar de um preço acessível. Eu vejo também que o consumidor ele tem ficado mais consciente, tem buscado o autoconhecimento através também de consultorias de imagem e estilo, para que ele possa se autoconhecer. Por quê? Existe muito aquela questão do fast fashion, e aquela, né, troca muito, por que tá trocando, por que tá comprando algo, às vezes, que nem faz sentido, às vezes não tem muito a ver com você. Então, é importante o autoconhecimento, e eu vejo que tem se disseminado essa prática de profissionais justamente para trazer essa consciência do consumidor, para que ele compre com propósito. E, automaticamente, também isso ajuda o meio ambiente, porque acaba que a indústria têxtil, nós sabemos que é uma das que mais poluem o mundo. Então, é importante ter essa consciência sustentável, não só das empresas, mas principalmente do consumidor. Então, eu vejo que é algo que também está se transformando aí a partir nessa década agora. Eu ainda vejo mais duas situações que estão viralizando, que é as empresas que hoje em dia colocam aqueles selos de não utilização de animais também. Então, não vamos testar em animais, vamos utilizar animais. E também uma situação recorrente, quando você falou até mesmo de, às vezes, os valores são de centavos, nós tivemos aquelas situações na China, onde as fábricas estavam pegando mão de obra de crianças, e assim, pagando centavos num serviço que, se a gente for fazer análise, é exatamente o que a doutora Camila falou. É análogo à escravidão. Então, assim, ela não consegue pagar a conta do que ela produziu ali, ela fica presa dentro daquele comércio. Então, hoje eu vejo que o consumidor, ele está atento, as empresas estão atentas para saber com quem eles estão fazendo parceria, porque às vezes esse viés, ao trazer para o Brasil, já traz juntamente com isso todo esse passado. E aí, ao lançar um produto aqui de valor agregado, não vai conseguir fazer o quê? A venda. Por quê? Porque alguém vai pesquisar, e quando alguém descobre algo, vai para a rede social, que em minutos todo mundo está sabendo. Eu tenho um colega, eu vou fazer o disclaimer inicial de que eu não sei a veracidade dessa história. Mas eu tenho um colega, isso foi antes da pandemia, deve ter talvez 8, 9, 10 anos, que antes de se popularizar tanto os sites chineses, né? Eu acho que hoje é muito facilitado, hoje você tem aplicativos, etc. Bem no início, assim, quando você comprava e não sabia se ia chegar, e você esperava 3, 4 meses, porque aquilo ficava preso na alfândega, etc e tal. E um colega comprou uma camiseta, não me lembro o que era, um item de roupa, era uma roupa, nesse site, e quando ele desdobrou a roupa, tinha um bilhetinho escrito help. E assim, mais uma vez, não sei a veracidade, mas ao mesmo tempo, é impossível de acontecer? Não. Né? Então, também acho que não. Justamente porque a gente tá falando, eu acho que nós melhoramos nos últimos 10 anos pra cá, certamente, mas nós ainda, com certeza, temos muito a melhorar nessa perspectiva que o doutor trouxe. Talvez essa citação sua seja recente, né, dessa situação. Sim, com toda certeza, porque aqui, quando a gente fala de estrutura organizacional dentro de uma empresa, todos os setores eles têm que ser devidamente averiguados, entre os compliances, trabalhistas, LGPD, o compliance próprio empresarial, saber quem são os colegas que vão estar prestando serviços ou representando essa empresa, quem serão os embaixadores, que agora é muito comum também, é o embaixador da marca, mas quem que ele é, o que ele faz. Então, quando a gente tem essa estrutura, tem fiscalizações. E hoje em dia, com essa virtualização,
esses sites, quando eles chegam no Brasil, eles buscam os principais artistas nacionais. E até voltando um pouquinho para falar o seguinte, o consumidor hoje ele é tão influenciável, e aí entra um pouco do viés político que, quando a gente tem um governo, vai para um lado, aí você tem um tipo de música, e aquele tipo de música usa um tipo de roupa, e aquele tipo de roupa vai ser a roupa do momento. Aí se muda o governo, ou se tem um sentido contrário, muda totalmente. Aham. Então esse é um posicionamento que as empresas têm que analisar em todos os fatores. Desde a reputação de quem faz parte, desde a sua própria reputação, desde a sua estrutura interna organizacional, até chegar no consumidor final. Perfeito. Tem um princípio, né? A minha formação, minha especialização é na área de direito digital e compliance, e tem um princípio na privacidade de dados que a gente chama de privacy by design, que é você considerar a privacidade do usuário desde o princípio do desenvolvimento daquele aplicativo, daquele site, daquele serviço ou produto que você vai oferecer. E com o tempo, eu comecei a pensar que eu acredito que o princípio, na realidade, ele deveria ser o compliance by design, e aí que isso deveria ser para todas as áreas e não apenas para a perspectiva da privacidade. Então, toda vez que você tem uma empresa, né, ou um cliente que te procure e que ele deseja desenvolver, criar um produto ou um serviço, ou fazer isso através de parcerias, né, e não somente in-house, ele contar com parceiros especialmente, seja para o desenvolvimento, seja para publicização, como, por exemplo, a gente está falando dos influencers, né, considerar esse princípio do compliance by design. Então, começar ali o design seria o princípio, né, desse projeto. Então, na hora de desenhar, na hora de estruturar esse projeto, já considerar o compliance nessas etapas, né? E um outro aspecto que eu também acho muito importante, nós falamos muito de contratos aqui, e eu não sei se os doutores enfrentam essa mesma dificuldade, mas o cliente, às vezes, ele acha o contrato muito burocrático, muito difícil, complexo, etc. E eu sempre gosto de falar que o contrato é para ele não usar. Ele não quer usar o contrato. Você quer que dê tudo certo, você quer que tudo corra bem, para que você não precise recorrer ao contrato. Mas nós precisamos que exista esse contrato, né? E falando de contratos e influencers, hoje a gente tem muitas contratações, como a gente está falando de influencer, para publicização e etc, né? Como que fica, doutora, o direito do trabalho nessa perspectiva? Ou hoje a maioria dessas contratações são por PJ, que eu imagino que seja, mas quais são os cuidados, né? Existe algum cuidado na perspectiva trabalhista ou mesmo contratual que a empresa deve ter na hora de contratar esse influencer? Sim, né? Até para não haver uma caracterização ali de vínculo, né? Mas o que a gente tem visto é que às vezes o influencer ele atua para várias marcas, então é mais difícil caracterizar os elementos do vínculo de emprego. Mas, né, tem que tomar o cuidado porque a responsabilidade é aquilo que a gente falou. É mesmo eu contratando um prestador, que aí é a figura do influencer, que com certeza tem um contrato, tem um agente, tem uma pessoa ali, né? Então, assim, a empresa também tem que estar atenta a esse contrato, igual a doutora falou, a gente não quer usar, mas quando eu precisar, ele tem que estar bom. Porque aí, se tiver ruim, aí não dá tempo de fazer fazer nada. E a justiça que vai para a esfera civil, que já não vai nem ser discutido na área trabalhista, é muito by contrato. Tá ali no contrato. Então, diferente da trabalhista, que é a primazia da realidade. Então, a empresa tem que tomar esse cuidado, avaliar esse contrato, garantir que, de fato, né, essa pessoa vai cumprir com as normas de conduta, porque o código de conduta, gente, de uma empresa, ela não se aplica só aos funcionários, ela se aplica também a todo mundo que se relaciona com aquela empresa, obriga que aquela pessoa tenha uma conduta ilibada, né, e que traga, e que tenha a ver com os valores da marca, né, então... Eu acho que a empresa, então, que está pondo influencer, né, para fazer, tem que ficar de olho nisso, né? Não é emprego, de fato, né? Não vejo que seja, a gente não ouviu falar de nenhum caso de situação de influencer que pediu vínculo, né? Mas, não me recordo, mas é um prestador, e esse prestador, o fato de ser um prestador de serviço, não te exime de responsabilização. Muito legal. Fazendo agora um exercício de futurologia, tentando juntar tudo que a gente conversou aqui hoje, eu queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês, começando por você, doutora, do que você pensa que ainda falta, e aí aqui, assim, fique à vontade, ponto de vista ético, jurídico, cultural, moda, política, arte, tudo que a gente comentou aqui hoje, para a gente ver realmente mudança nos aspectos que nós tratamos aqui hoje e que ainda são problemáticos, né? Então, ainda existem trabalhos análogos à escravidão, ainda existem empresas que não têm responsabilidade ambiental e etc. Nesse exercício de futurologia, né? O que você vê que ainda precisa ser desenvolvido, trabalhado no consciente social, talvez, enfim, qualquer espaço, para que a gente consiga caminhar para uma melhoria nesses campos? Eu vejo que o que precisa ser trabalhado é justamente
esse profissional que está à frente dessas empresas. Porque o advogado que está à frente, o advogado ele tem um poder muito forte, uma influência muito forte com o empresário. Então, é importante que ele se capacite. Então, hoje nós temos várias capacitações a nível nacional, internacional, inclusive nas próprias OABs. Existem comissões, existem trabalhos sendo aí desenvolvidos pelos colegas para que esses profissionais possam se capacitar e levar esse conhecimento para as empresas têxteis. Porque a partir desse conhecimento vai mudar muitas coisas, porque eu trabalho muito na questão da prevenção. Então, é melhor nós prevenirmos do que depois judiciarmos essa situação, né? Então, o que eu vejo é justamente esse olhar para o profissional. Legal. Doutor? E agora tá voltando os contratos. O contrato é feito para não usar, salvo quando ele é obrigatório. Então, as pessoas precisam entender que nós temos que ter a formalização dos dados. Então, a constituição das sociedades, os registros devidos, as marcas, as patentes, os desenhos industriais. Então, para o futuro, é uma indústria que ela vem muito forte, ela é uma tendência que veio para ficar, mas ela tem que se formalizar. É um risco que tem. E aí volta a sua frase. Prevenir é muito melhor do que judicializar. Porque uma ação judicial, ela tem início. Fim, a gente não sabe para que rumo que vai. E se você tem um contrato muito bem amarrado, às vezes você consegue resolver aquilo na mediação. Exatamente. Então você consegue antecipar. E outra coisa, o contrato, ele é feito para não ser usado, mas ele é feito para ser lembrado. Porque muitas vezes, mas eu não assinei, mas eu não. E assinou, Sim, tá aqui perfeito. devidamente. Que seja no formato físico, que seja no formato de imprensa, você assumiu a responsabilidade. Então isso tudo tem que ser muito bem analisado na estrutura das empresas, e voltando sempre, em todos os segmentos. Desde a constituição à entrega do produto final. Então a gente tem uma parte contratual em toda essa estrutura para ser analisada. Então é preparar a empresa, preocupar com o futuro, garantir as parcerias, fazer o due diligence, fazer os compliances necessários para que a gente consiga melhorar ainda mais essa indústria que assim é gigantesca. Perfeito. Agora, assim, pensando em futuro, eu acredito num país aonde a gente vai ter a cultura preventiva mais forte do que a contenciosa. Infelizmente, hoje a gente vê lá os fóruns, Justiça do Trabalho abarrotado de processos por falta de prevenção. Eu acredito que essa geração nova, inclusive de empreendedores que estão empreendendo no mundo da moda, venham com uma consciência maior de o que eu preciso fazer que é certo. Entenda que o advogado é um parceiro da sua empresa. Perfeito. Né? Eu atuo no consultivo e a gente tem que ficar convencendo o empresário de que ele precisa daquilo. E por mais que a gente mostre, faz conta, sempre a judicialização ela é mais cara, né? Eu sempre falo para o empresário que quando existe uma ação, ele sempre perde, por mais que ele ganhe essa ação. Mas ele já perdeu na reputação, ele perdeu para contratar um advogado que o preço vai ser muito mais caro do que se fosse o consultivo. Noites de sono. Perdeu saúde, porque aí entra tempo, porque como a gente bem sabe, as ações levam meses, anos. Exato. Então, e aí o empresário acha que sabe tudo, né? E às vezes ele sabe do negócio dele, né? Exatamente. Isso não é o... Não, deixa, vai dar certo. Quando acontecer, eu vejo. Não. Então, assim, eu quero muito que as empresas tenham essa consciência de que precisa, sim, de uma consultoria, ter um advogado parceiro em todas as áreas, né? Para poder ali trazer uma empresa justa, correta, e com certeza a reputação dessa empresa vai ser melhor, o custo dela judicial vai ser menor. Então, assim, eu acredito nisso e eu vendo isso, eu torço para isso acontecer. No escritório a gente tem essa cultura, que assim, a assessoria ela é sempre benéfica, porque ela vai atuar preventivamente e o empresário, ele vai estar delegando funções que não são deles, ele não vai ter que preocupar com esse contrato, na verdade ele vai ter que preocupar com o serviço. Perfeito. Então se é contratar um influencer, ele manda o contrato para o escritório analisa, vê se está tudo correto e o influencer vai fazer a publicidade, pronto. Ele não tem que pensar assim, mas na cláusula, não, isso você deixa conosco, é a nossa função, é por isso que o advogado ele é essencial em todas as áreas, até antes do início. No mundo das ideias, ele já é necessário. Perfeito, concordo. Acho que todos trouxeram contribuições muito certeiras nessa perspectiva da empresa. Eu vou fazer uma contribuição, então, na perspectiva do consumidor. Eu acho que nós falamos muito isso nos nossos encontros pré, né, sobre o consumidor.
E eu acredito que concomitantemente, né, em colaboração com tudo que vocês trouxeram, a gente precisa também de que o consumidor esteja cada vez mais consciente. Eu acredito que ele está, o acesso à informação tenha contribuído nesse sentido, né? Mas se a gente tem um consumidor mais exigente, um mercado consumidor mais exigente, mais criterioso, querendo ou não, isso também força as empresas a atenderem, a estarem nesse patamar de mais alto nível e etc. E isso acaba refletindo também nos profissionais. Se eu tenho um cliente que ele é mais criterioso, se ele é mais exigente, eu também me torno um profissional ainda mais criterioso, ainda mais rígido e etc., né? Mais atencioso, enfim. Então, eu acho que é um movimento circular, né? Se você tem um consumidor mais exigente, você tem uma empresa que se preocupa em atender e você tem um profissional que precisa atender aquela demanda e assim por diante. Se a empresa também começa a oferecer algo que é mais correto, mais adequado, e aí sobe o patamar, as outras deixam de ter a demanda, né? Porque afinal você quer consumir aquilo que é melhor, enfim, acredito que isso tudo seja um ciclo. Bom, e para a gente arrematar aqui, também vou direcionar essa pergunta para todos. Para quem se interessou sobre os temas que nós conversamos aqui hoje, e a gente conversou de muita coisa, muita. A doutora falou muito bem no começo, Fashion Law realmente é multidisciplinar, né? Queria que vocês contassem um pouquinho das comissões de vocês, fizessem os convites aí para os ouvintes. Lembrando que as comissões da UAB são abertas para membros, tanto juristas quanto não juristas, então se você for de outras áreas, mas se interessar por tema e quiser contribuir, há formas também de participar da comissão. A UAB de Uberlândia tem feito um mandato muito voltado para a sociedade civil, estamos abertos e desejosos de receber, né, pessoas na nossa casa que não sejam só advogados. Nós estamos lá, nós ocupamos esse espaço e queremos receber pessoas também de outras áreas, justamente para que a gente possa contribuir cada vez mais com a sociedade civil. Então deixo aí o espaço para que vocês falem um pouquinho das comissões e façam os convites. Perfeito. Gostaria de convidar os nobres colegas, tanto advogados como estudantes de direito, bacharéis e até mesmo membros colaboradores que são simpatizantes pela indústria da moda, a se juntarem a nós na Comissão do Direito da Moda dessa gestão, porque estamos com trabalhos a serem desenvolvidos, estamos aí até mesmo com propostas muito importantes aí para esse segmento e nós contamos com a presença de vocês. Então, se vocês quiserem saber maiores informações, podem procurar a instituição que vocês serão direcionados para essa comissão, que realmente é uma comissão que tem visão, missão, propósito, valores e que acredita na indústria da moda e na capacitação dos operadores do direito e também da moda junto ao Fashion Law. Aproveito, né, para falar que eu utilizo suas palavras como se minhas fossem. E em relação à Comissão de Direito Empresarial, estamos aqui abertos também para trazer a sociedade civil, para fazer parte, para trazer movimento, para trazer conhecimento, troca de ideias, para que a gente consiga sair dessa informalidade e profissionalizar ainda mais todos os eixos e, na oportunidade, o eixo da moda, que é uma indústria em pleno crescimento. Então, a comissão está disposta, a OAB está de portas abertas, é uma discussão que a gente tem muito dentro da casa, que hoje nós queremos a sociedade civil dentro da OAB. Perfeito. E tirar qualquer estigma, qualquer falácia de que não tem como chegar no advogado. Pelo contrário, a casa está aberta, o presidente está disponível, as comissões estão plenamente disponíveis, são mais de 60 comissões temáticas. Então, eu faço esse convite para vocês conhecerem tanto a Comissão de Direito Empresarial e Comercial, como todas as demais comissões hoje da casa. Bom, também queria convidar, né, os colegas advogados, pessoas interessadas no tema do direito do trabalho. Tem muitos operadores ali que não são advogados, mas estão ali, peritos, né? Tem toda uma gama de profissionais que ajudam a fazer, né, o direito do trabalho. Para entrar na nossa comissão também, nosso propósito é trazer também eventos não só para a advocacia, mas também para a população, para empresários, né, para trabalhadores, para que todo mundo tenha acesso à informação. Então, assim, a gente precisa de gente que põe a mão na massa, a gente tem um monte de ideias, mas, né, eu falo, a gente acaba ficando, né, com muita demanda, então a gente precisa de alguém que tenha disponibilidade, que queira ali, querendo ou não, as comissões dão pra gente uma gama ali de um network muito bacana, dão visibilidade, né, então venham, né, fazer parte, né? formação de parcerias, amizades que a gente acaba fazendo, né, então, mas pessoas que estão ali não só no grupo do WhatsApp, tá, é para entrar, para participar, para atuar, porque
A gente tem muito projeto, mas infelizmente todos nós trabalhamos, temos nossas demandas e às vezes demora um pouquinho, mas sai, né? Mas precisamos de braço. Então, se alguém quiser fazer parte, vai ser muito bem-vindo. Entra no site da OAB, lá tem certinho, né, Ana? Você se inscreve e vai ser direcionado lá para o grupo. Eu estou como vice-presidente, lembrando, né? Agradecer também ao presidente. Estamos com o Wesley hoje na presidência da comissão e o presidente da OAB, Luciano, aí pelo convite, e a Juliana também. Perfeito. A Camila falou muito bem, pessoal. Todas as comissões estão devidamente individualizadas no site da OAB. Você consegue clicar e ver os membros e um pouquinho também do que essa comissão faz e trabalha. Tem também o link de inscrição para o formulário, onde você consegue já preencher e ser direcionado. E as meninas da OAB vão entrar em contato para poder te auxiliar nesse pedido de ingresso, né? Eu queria, então, encerrar agradecendo muito a presença de vocês, o tempo, a disponibilidade. Para mim, pessoalmente, foi uma conversa extremamente rica. Então, queria realmente agradecer a presença dos doutores. Queria agradecer a toda a diretoria da OAB, em especial ao nosso presidente Luciano e a nossa vice-presidente Juliana, pela oportunidade e dizer que a casa, mais uma vez, está aberta a todos. É isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Agradecer.